Hoje, imersos como estamos nos confortos relativos e na mobilidade do século XXI, o trem é pouco mais do que outra forma mundana de transporte. Um cavalo confiável, certamente, mas bom apenas para nos levar de A a B. E ainda assim, se tirássemos um momento para olhar para trás na história do velho e fiel trem, descobriríamos que ele está longe de ser mundano. Ao contrário, o trem moldou o mundo moderno em que vivemos. Permitiu que as viagens nacionais e até transcontinentais passassem de uma empreitada ameaçadora à vida por mar ou cavalo para um método seguro, prático e, acima de tudo, rápido de percorrer grandes distâncias. Ajudou as menores empresas a se transformarem nas mais ricas, permitindo-lhes exportar produtos para mais longe do que nunca, e permitiu a migração em massa de pessoas para novas regiões em busca de vidas melhores. Mas, mais crucialmente, o poder ferroviário foi o motor que construiu e derrubou impérios inteiros. Como tantas outras invenções ao longo da história, ela foi transformada em uma ferramenta de guerra. Neste episódio, vamos examinar alguns dos papéis que os trens desempenharam em campanhas militares, desde a invenção da primeira locomotiva a vapor, puxando cargas de 10 toneladas em um trecho de trilho no sul do país de Gales em 1804. Esta é uma história de origens humildes, de tragédia, terror e, eventualmente, da própria Grande Guerra. Esta é a história do trem de guerra. Bem-vindo às guerras do mundo. Obrigado por assistir. Ligando rapidamente cidades e negócios. Em 1830, a primeira linha intercidades do mundo foi aberta na Grã-Bretanha, entre Liverpool e Manchester. E em apenas 9 anos, a extensão da via na Grã-Bretanha aumentou de 97,8 quilômetros para pouco menos de 1.000, e esse número estava apenas destinado a crescer. Observando esses desenvolvimentos na Grã-Bretanha, as potências europeias rapidamente seguiram o exemplo, construindo suas próprias redes ferroviárias, ligando suas cidades seguidas pela abertura da primeira ferrovia americana, geradora de receita no dia de Natal na Carolina do Sul. Os tempos de viagem em todo o mundo agora foram drasticamente reduzidos, pois distâncias que levariam vários dias para cobrir a cavalo agora estavam sendo concluídas em meras horas. Os planejadores militares foram rápidos em entender a utilidade de tal velocidade na implantação de seus exércitos para combater qualquer invasor hostil em potencial, levando o autor britânico Edward A. Pratt a cunhar o termo poder ferroviário em referência à sua crescente importância. Como os trens poderiam afetar a condução de uma campanha militar, foi dramaticamente demonstrado em 1851, quando a Áustria conseguiu mover 145.000 homens, 48 peças de artilharia e 464 carrinhos por mais de 300 quilômetros. Era uma tarefa que poderia levar até 15 dias a pé. Usando trens, os austríacos conseguiram o mesmo em apenas 2 dias. Você pode ter toda a cavalaria, armas de artilharia, canhões e rifles, e homens que quiser. Se o seu inimigo está se movendo a uma velocidade 7 vezes maior que a sua, mobilizando suas tropas, colocando suas grandes armas exatamente onde precisam estar, você perdeu essa luta. Em um jogo onde a posição é tudo, e seu país e seu povo são o prêmio, o trem e uma rede ferroviária bem mantida e eficaz se tornam sua superarma. Vez após vez, durante as várias guerras europeias do período, os trens provaram ser ferramentas inestimáveis na mobilização de um exército. Mas do outro lado do oceano, quando os Estados Unidos se dividiram em União e Confederação, eles assumiram um papel mais agressivo. Os trens não eram mais apenas para ir de A a B. Eles eram armas titânicas por direito próprio. Rapidamente, eles foram revestidos com armadura e equipados com portas de disparo para os soldados engajarem nas tropas adversárias ao passarem estrondosamente. Eventualmente, os trens até seriam armados com peças de artilharia para bombardear posições inimigas.
mas por estarem fixados para a frente nos vagões que os carregavam, significava que, para mirar, o trem tinha que parar em um ponto na pista onde estariam de frente para o alvo. Este problema seria resolvido mais tarde com o desenvolvimento de equipamentos de travessia que permitiam que a arma fosse balançada para fora do vagão para ser mirada. Um canhão devastador e manobrável sobre trilhos. Observando os desenvolvimentos na Europa e na América do Norte, a Grã-Bretanha começou a desenvolver seus próprios trens blindados para patrulhar as extensões de seu império na Índia e na África. Esses trens blindados geralmente tinham vagões à frente da locomotiva para poupá-la de destruição, se o trilho à frente estivesse danificado, permitindo que ela se mantivesse móvel. Esses trens blindados também eram fortemente armados, e durante a Segunda Guerra dos Boeres, de 1899, durante uma emboscada a um trem blindado, um jovem foi capturado após uma batalha brutal e sangrenta, apenas para depois escapar de volta para as linhas britânicas. Seu nome era Winston Spencer Churchill. Relembrando o incidente mais tarde na vida, Churchill escreveu: "Nada parece mais formidável e impressionante do que um trem blindado, mas na verdade, nada é mais vulnerável e indefeso. Era apenas necessário explodir uma ponte ou um bueiro para deixar o monstro encalhado, longe de casa e de ajuda, à mercê do inimigo." As grandes potências da Europa sentiram uma tempestade se formando no continente no amanhecer do século XX. Eles apenas não tinham certeza de como isso iria se manifestar. O que eles sabiam, no entanto, era que seus esforços logísticos dependeriam extremamente da rede ferroviária, que ainda era o principal meio de transportar grandes números de homens e material em terra com velocidade. Como tal, os governos começaram a planejar como usar melhor suas respectivas redes ferroviárias e estabelecer órgãos governamentais que poderiam ter controle geral sobre as empresas ferroviárias para garantir que elas atuassem de maneira tão coesa quanto possível, como o Comitê Executivo de Ferrovias da Grã-Bretanha. Quando a guerra finalmente chegou em 1914, Grã-Bretanha, França e Rússia se envolveram em uma mobilização armada que superou dramaticamente qualquer uma que veio antes, com números anteriormente impensáveis de homens, cavalos, armas e suprimentos, sendo enviados para as linhas de frente em tempo recorde em esforço para parar o avanço para fora das potências centrais, que por sua vez fizeram grande uso de suas próprias redes ferroviárias extremamente eficientes. Na Grã-Bretanha, o primeiro trem transportando membros dos elementos iniciais da Força Expedicionária Britânica partiu da estação Waterloo na manhã de domingo, 10 de agosto, com destino a Southampton, onde embarcariam em seus navios para a travessia do canal. Este foi apenas o início de um esforço logístico extraordinário, que em apenas 3 semanas culminaria em trens de tropas chegando aos docas a cada 12 minutos durante uma jornada de trabalho de 14 horas, mas essa velocidade e eficiência não são gratuitas. O aumento do número de trens nas ferrovias britânicas colocou uma enorme pressão sobre sua infraestrutura, um problema agravado pela perda de ferroviários experientes que partiram para se juntar à luta na França. Cerca de 100 mil homens, aproximadamente 1 em cada 7 empregados, partiram para a guerra em um momento em que eram mais necessários. E assim, como em muitas outras indústrias estratégicas, as mulheres encontraram um lugar trabalhando na ferrovia. Em 1914, havia 13 mil mulheres empregadas pelas empresas ferroviárias britânicas, principalmente em posições domésticas ou secretariais. Ao final da guerra, havia mais de 100 mil trabalhando em todos os tipos de empregos, incluindo engenharia e manutenção. O aumento do tráfego ferroviário na Grã-Bretanha também apresentou outro problema, que era a superlotação em áreas-chave, como o Porto Vital de Dover. Para ajudar a compensar, uma nova estação, linha e porto para carregar e descarregar navios foram construídos em Richborough, Kent, sob um véu de segredo. O chamado Porto Secreto de 1916 reduziu significativamente a quantidade de tempo necessário para mover suprimentos para a França, e ao longo de 2 anos transportou mais de 2 milhões de toneladas de suprimentos de guerra em seus trilhos. O próprio Porto Secreto estava camuflado e todos os seus edifícios pintados para combinar com a cena atrás deles, para tornar o local menos conspícuo para navios ou submarinos alemães e, posteriormente, aeronaves. No entanto, com cada novo trem adicionado aos trilhos para apoiar os esforços de guerra, aumentava a probabilidade de algo dar errado.
Em 22 de maio de 1915, 215 soldados e 12 outras pessoas foram mortas quando um trem de tropas colidiu com outro trem estacionário na caixa de sinal de Quinters Hill, em Dumfriesshire, Escócia. Outro trem então colidiu com os trens acidentados que agora estavam espalhados pela via adjacente. Enquanto os destroços eram consumidos pelo fogo e com alguns de seus amigos ainda presos sem esperança de fuga, disse que alguns dos que estavam livres atiraram em seus camaradas condenados para que pudessem morrer sem dor, em vez de serem engolidos pelas chamas. Até hoje, permanece como a maior perda de vidas associada às ferrovias na história britânica. Mas assim como os trens levaram os homens para a guerra, de uma forma ou de outra, eles também os trariam de volta. Dada a necessidade frequentemente urgente de tratar os feridos de batalha, vários trens de todos os lados foram transformados em hospitais móveis, completos com salas de operação adornadas com pisos, paredes e tetos de azulejos para melhor higiene. Na verdade, não era incomum para cirurgiões incríveis realizarem operações de emergência que salvavam vidas durante a viagem, enquanto os vagões balançavam em trilhos apressadamente colocados ou até mesmo danificados. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas foram levadas para a segurança pelos chamados trens-ambulância durante o curso da guerra, sem dúvida salvando muitas vidas que teriam sido perdidas de outra forma. Claro, isso é apenas metade da história. Os trens da Primeira Guerra Mundial de forma alguma se limitaram a funções logísticas, por mais essenciais que fossem, pois as lições de usá-los como armas reais desde a Guerra Civil Americana e além foram aprendidas e então aplicadas. A Primeira Guerra Mundial veria alguns dos trens de guerra mais espetaculares já montados, e no centro desses estavam os trens blindados russos e alemães. Comparado com as frentes ocidentais estáticas, a frente oriental era às vezes muito mais fluida em natureza, e chave para isso era o uso generalizado da rede ferroviária. Ambos os lados, portanto, empregaram trens blindados para proteger pontos estratégicos ao longo da linha e fornecer cobertura para os transportes, bem como entregar tropas de combate perto da linha de frente, onde a artilharia estaria chovendo ao redor deles. Como Churchill havia apontado anteriormente, havia desvantagens para os trens blindados, cujos trilhos eram vulneráveis a todo tipo de armas, que agora incluíam bombas lançadas por aeronaves. Mas também, como Churchill percebeu, eles serviam a outro propósito importante, aumentando o moral. Essas máquinas são inegavelmente magníficas. Os trens blindados britânicos, posicionados ao longo da costa sul da Inglaterra e armados com canhões de 5,44 kg, foram usados em tarefas de defesa costeira, e fizeram muito para suprimir o medo e a raiva que a marinha alemã havia incutido na população local após o bombardeio da costa britânica no final de 1914. Ter tais máquinas titânicas de guerra ao seu lado, visíveis e patrulhando a costa, trouxe esperança para o vulnerável povo britânico. Inevitavelmente, é claro, os trens assumiram um papel mais ofensivo, montando grandes peças de artilharia para bombardear posições inimigas a milhas de seus trilhos. Sua velocidade e capacidade de carregar algumas das armas mais pesadas da época significavam que eles podiam se reposicionar muito mais rápido e com maior poder de fogo do que a artilharia puxada por cavalos. Grandes potências utilizaram canhões ferroviários de variados tamanhos, frequentemente reutilizando armas originalmente concebidas para navios de guerra. E à medida que a guerra avançava, havia o chamado repetido para armas maiores e melhores. Entre os maiores da época estava o francês Auberge de 520 modelo 1916 de 520 mm, que teve um tempo de desenvolvimento e construção tão longo que perdeu a oportunidade de disparar um tiro em raiva. Em 11 de novembro de 1918, as armas da Grande Guerra se calaram e as pessoas despertaram para um mundo novo e mudado. No entanto, os trens da guerra ainda estavam em funcionamento. Em vez de se tornarem obsoletos, eles realmente assumiram um nível crescente de importância, particularmente no leste, onde os trens blindados foram usados nos amargos combates da Guerra Civil Russa, e depois novamente na China, primeiro durante a Guerra Civil Chinesa, e depois novamente quando os japoneses invadiram e trouxeram seus próprios trens blindados. Porque, claro, o fim da Primeira Guerra Mundial não foi o fim da luta. Este foi apenas um momento de silêncio antes da Segunda Grande Guerra jogar o mundo de volta ao caos, e os trens de guerra da Segunda Guerra Mundial explodirem no campo de batalha com mais poder de fogo do que nunca visto antes.
Fique ligado para o episódio da próxima semana, onde conheceremos o Behemoth Schwerer Gustav, a super-arma nazista, e veremos o poder devastador do trem de guerra em plena força. Este é o Guerras do Mundo. E aí você tem a história do trem de guerra até a Segunda Guerra Mundial. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima semana com a parte 2 de Trens de Guerra. Obrigado.